Muito bem, meninos e meninas, vamos começar mais uma semana de estudos e agora nós vamos estudar no seu livro de ciências o conteúdo Sistema de Sustentação e Locomoção na página 83. Então vamos começar? Tudo que nós fazemos em nosso dia a dia requer um movimento, não é verdade? Então o sistema de locomoção, ele é responsável aqui pelos nossos movimentos, seja ele andar, caminhar, correr, saltar, nadar, são todos os movimentos que nós realizamos em nosso dia a dia. E todo esse sistema de locomoção, ele funciona devido aqui à harmonia de três fatores: do nosso esqueleto, dos músculos e de nossas articulações, que nos permite realizar todos esses movimentos. Nessa aula, você vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas partes que fazem parte do nosso sistema de locomoção. E para começar, nós vamos estudar sobre o esqueleto. O conjunto de ossos que formam o corpo humano é chamado de esqueleto. Os nossos ossos, eles têm a função de nos sustentar, de sustentar o nosso corpo e também de proteger os nossos órgãos. Por exemplo, os ossos aqui, o nosso crânio, ele protege o nosso cérebro contra impactos. As nossas costelas protegem os nossos pulmões e dessa forma cada osso vai possuir aí alguma forma de proteção para os nossos órgãos vitais. Nossos ossos, eles também estão presentes em quantidades diferentes. Você sabia disso? Por exemplo, um adulto, ele vai ter menos ossos do que um recém-nascido. Um adulto tem 206 ossos, enquanto que o recém-nascido tem 300 ossos. Isso acontece porque o recém-nascido ainda está formando ali os seus ossos, as suas articulações, e por isso ainda são ali muito pequenininhos. À medida com que essa pessoa ela vai crescendo, esses ossos vão se unindo e por isso a gente acaba perdendo essas grandes quantidades de ossos, justamente pela união que eles vão fazer dentro do nosso corpo. Aí no seu livro tem uma curiosidade importante. Você sabia que nosso menor osso está localizado dentro do nosso ouvido e ele é responsável também por nossa audição? O nome desse osso é o estribo, ok? Nos nossos ossos, nós também podemos classificá-los em curtos, chatos e longos. Como você pode ver aí, os ossos de nossas costelas e o osso dos nossos braços e pernas são classificados como ossos longos. Já os ossos curtos são pequenos ossos das mãos localizados nos pulsos. E os chatos os ossos aqui, o osso do nosso crânio, são ali classificados como os ossos chatos. Os músculos. Os músculos, eles nos permitem a realização dos movimentos, justamente porque eles têm a capacidade de se contrair e de relaxar. Nós temos aproximadamente 630 músculos e eles são classificados em voluntários e involuntários, são os movimentos que esses músculos podem fazer. Existem músculos que dependem da nossa vontade. Esses músculos que se movem a partir do momento em que você está exercendo ali aquela autonomia, a gente chama de um movimento voluntário. Por exemplo, quando você precisa levantar a sua mão, levantar o seu braço, os seus músculos vão trabalhar para que você faça esse movimento, porque você mandou o comando para o seu cérebro. Se você precisa dos seus músculos para andar, para correr, o seu cérebro vai entender e ele vai fazer com que esse músculo funcione. Mas tem outros músculos que têm um movimento involuntário, como por exemplo o músculo do coração. Quando você está nervoso, ansioso, ele não começa a bater extremamente rápido, esse movimento você não consegue controlar. Ou os músculos do seu estômago, quando você está com fome ou quando ele está fazendo a digestão do alimento, pode acontecer barulhos ali, movimentos que você não vai conseguir controlar.
Por isso que a gente classifica como involuntários. Então, vamos recapitular? Voluntários são aqueles movimentos que você controla e involuntários são aqueles movimentos que os nossos músculos fazem que nós não conseguimos controlar. Correto? Os músculos, meninos, eles também são classificados em três tipos. Nós vamos ter os músculos estríado esquelético, estríado cardíaco e os músculos lisos. E nós vamos estudar eles agora. Observem a imagem. Músculos estríado esquelético está presente em maior quantidade no corpo humano. São exemplos os músculos estríado esquelético, os músculos das pernas, dos braços e outros que nos permitem movimentos voluntários, que são aqueles que nós mandamos o comando para o nosso cérebro. Nós temos também os músculos estríado cardíaco, é encontrado apenas no coração. A contração desse músculo cardíaco, denominado de miocárdio, independente de nós, se movimenta, ou seja, é um músculo involuntário. E o liso não estríado, ele é encontrado nos órgãos internos, como o estômago, o esôfago, intestinos, bexiga e outros. É um músculo que possui um movimento involuntário. Viu só? Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre as nossas articulações. Como você já viu, para que a gente consiga se movimentar, nós precisamos ali da junção dos nossos ossos, dos nossos músculos e também da nossa articulação. Para garantir que o osso possa se movimentar, ele precisa da ajuda da articulação. Nelas, nós podemos perceber a união de dois ou mais ossos, que podem ser classificados de acordo com o seu movimento, do movimento que eles estão executando. Então, nós vamos ter aqui articulações que serão imóveis, articulações semimóveis, e todas elas nós vamos aprender agora aonde nós localizamos. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos para as articulações móveis, que são aquelas que nos permitem, que permitem que os nossos ossos, uma grande variedade de movimento. Então, esses ossos, eles estão presentes nos nossos braços, nas nossas pernas, na mandíbula e também no nosso pescoço. Então, aqui, essas articulações a gente chama de articulações móveis. E nós temos também as semimóveis, que é quando permite que os ossos a realização de movimentos pequenos, como, por exemplo, a articulação das nossas vértebras, da nossa coluna. Então, ali nós temos também um movimento que é semimóvel. E nós temos também o imóvel, que é quando os ossos não se movimentam. É um exemplo a nossa articulação dos ossos do crânio. É um tipo de articulação que não se movimenta. Agora, nós vamos falar da forma correta da nossa postura. E para isso, nós temos aqui uma imagem. Você sabe que ao longo da nossa vida, nós estamos moldando ali o nosso corpo, não é? Se a gente senta, se a gente deita de forma inadequada, nós podemos gerar problemas futuros para nós. Então, nessas imagens, você consegue perceber aqui que ao longo da vida aqui, essa criança da imagem, ela vai gerar um problema em sua coluna se ela não sentar com a postura correta. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos aqui uma menina, na qual ela está tentando utilizar o notebook, mas olha o movimento que ela tem que fazer. Esse movimento aqui, ela está ocasionando dores aqui em sua coluna, dores na sua coluna, no seu braço, devido aqui ao movimento que ela tem que fazer para a utilização do computador, não é? Essa aqui seria a forma correta, né? Ela ficar com a coluna totalmente reta, com a visão da tela
na altura dos seus olhos para que ela não tenha que abaixar o seu pescoço, gerando assim alguns problemas de coluna que você vai conhecer daqui a pouquinho. Nós também precisamos tomar cuidado com o peso que nós carregamos, seja nas costas, dos dois lados ou não, nós precisamos tomar cuidado. Aqui nós temos uma menina com uma mochila pesada e carregando de um lado só. Isso pode levar com que ela tenha um desalinhamento em sua coluna e ela venha a ficar torta. Então, essa aqui é a forma correta de se levar a mochila, com as duas alças e, lógico, com um peso adequado para a sua altura. Tá vendo a posição com que a criança está? Aqui nessa posição, mesmo com a mochila colocada aqui nas duas alças, ela tá com a mochila muito pesada. Mochilas pesadas também pode levar a pessoa a ter problemas de coluna. Então, você precisa arrumar e equilibrar o peso em sua mochila. Veja aqui como a postura inadequada pode causar danos em sua postura. Aqui nós temos uma coluna normal, uma postura normal. Aqui é uma postura de uma pessoa que tem lordose, aqui cifose e a última, ó, possui escoliose. Aí no seu livro vem falando de cada uma desses tipos aqui de problemas da sua postura que são ocasionados justamente pelo uso inadequado de mochila, a forma inadequada de se sentar, pode tudo levar a esses problemas. Então, vamos ler o que é cifose? Veja aqui do lado, ó, como é a cifose, como a cifose apresenta em nossa postura. Cifose é uma curvatura acentuada, voltada para fora, além de poder ser uma característica de nascença. A pessoa que desde cedo não senta corretamente pode adquirir o que chamamos de corcunda. Lordose, curvatura acentuada voltada para dentro. A pessoa apresenta uma curvatura acentuada no terminal da coluna, que pode ser agravada por uma má postura. E escoliose, devido desvio da coluna para a direita ou para a esquerda e presença de inclinação de um dos ombros. Pode ser uma característica presente desde o nascimento, mas também pode ser adquirido aí ao longo do seu tempo devido à má postura. Por isso é que nós devemos também, meninos, ter muito cuidado com a postura que nós vamos ter na hora de dormir. O ideal é sempre dormir com a coluna reta e evitar travesseiros altos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o exemplo da menina, ela tá dormindo de bruços. Deitar desse movimento, dessa forma, faz com que você coloque muito esforço aqui no seu pescoço, e isso pode fazer com que você fique com problemas de coluna. Então, o ideal é que você deite de lado e, se possível, coloque uma almofada fininha aqui entre os seus braços para alinhar e ajudar o seu quadril a manter a posição adequada na hora de dormir. E, lógico, com um travesseiro que não seja muito alto. E aqui também nós temos a mesma posição, só que aqui o menino ele está utilizando a forma correta de se dormir se você pretende dormir de barriga para cima. Não é? Você tem que deitar, não é? Com um travesseiro aqui bem mais fino do que esse que você usaria aqui nesse caso. É um travesseiro bem fininho. E colocar um outro travesseiro aqui, ó, embaixo dos seus joelhos, para fazer com que a sua coluna fique da forma correta. Desse jeito, você pode evitar grandes problemas futuros para a sua coluna e, principalmente, né, você vai estar garantindo uma noite de sono agradável. Então, veja a forma correta de dormir e mude a sua postura se você está fazendo de forma incorreta, ok? Vamos responder a nossa atividade? Agora você pode abrir o seu livro na página 90. Você vai responder sobre o assunto que nós acabamos de estudar e amanhã, em nossa aula online, nós vamos tirar as dúvidas e responder a página 91. Então, meninos e meninas, até lá! Tchau!